Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto, Roma Antiga. Na última aula, nós falamos aí sobre a localização, sobre a origem, falamos também sobre a monarquia, fomos até ali o momento em que há um conflito entre os patrícios e plebeus e que acaba gerando aí algumas conquistas para esses plebeus, inclusive influenciando na criação de um novo setor dessa sociedade que vai ser chamado de nobilitas, e de uma série de leis que trazem então benefícios para os plebeus, causas que eles já haviam reclamando, já haviam batalhando para conseguir. Na aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre a crise da República, o período de expansão e crise da República. Vem comigo! Bom, meninos, para a gente seguir a lógica, então, vamos para a nossa apresentação, tá? Aqui na nossa apresentação, então, mais uma vez, nós vimos a localização e origem, vimos a monarquia, vamos continuar falando aqui sobre a República, que vai de 509 a.C. até 27 a.C. Vamos aqui na expansão romana. No período republicano, meninos, vai haver aí o início, então, dessa expansão romana. Nós vamos ver daqui a pouco um mapa que ilustra, então, as conquistas feitas pelos romanos nesse período republicano e as conquistas feitas pelos romanos no período imperial. Então, essa política expansionista já existia aqui na sociedade romana no período republicano e isso vai aumentando aí gradativamente a partir do momento em que esse império vai ganhando cada vez mais territórios e vai mudando aí de república para império. Okay? Isso só foi possível por conta de um exército extremamente forte, dos romanos. O exército romano era conhecido como um exército um exército bem treinado, competente, e que era aí, possível, foi por meio desse exército que foi possível, então, essas grandes conquistas territoriais, tá? Olha aqui que eu coloquei para vocês. Características, o exército forte e uma política expansionista que advinha da necessidade, então, de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. Lembrem-se que todo esse território, romano, vai haver aí duas características em relação ao comércio que nós falamos na aula passada, que vai contribuir, que vai estar ligado a essa expansão territorial, Muitas terras não eram férteis, então eles precisavam buscar alternativas, terras mais produtivas, precisavam buscar aí alternativas de comércio, então tudo isso está interligado a esses motivos que vão levar esses romanos a empreender essa expansão territorial. Olha esse mapa aqui para a gente entender a grandeza territorial que chegou a alcançar essa sociedade Roma Antiga, que começa a empreender essa expansão territorial com maior ênfase no período republicano e que vai atingir o seu ápice territorial no período imperial. Olha só, neste território inteiro que está aqui em marrom, acaba sendo, então, conquistas feitas pelos romanos, tá? Então, todo esse território, até aqui a muralha de Adriano, nós vamos ter aí esse território romano alcançando, então, parte do continente europeu, aqui o norte do continente africano e essa região ainda do continente asiático. Lembrando dessa magnitude dessa sociedade romana e da competência desse exército para conseguir alcançar essa quantidade territorial, tá? Seguindo aqui, nós temos um evento muito importante para esse período da sociedade romana, que são as guerras púnicas. Foi justamente por meio dessas guerras púnicas
que os romanos chegaram a alcançar grande quantidade territorial e passaram a ser uma grande potência ali naquele período, uma vez que é por meio dessas guerras púnicas que eles alcançam aí o domínio, né, o monopólio do mar Mediterrâneo. E aqui, mais uma vez, eu nunca vou me cansar de falar isso para vocês, porque nesse contexto é um fator muito importante, é lembrar da importância desse mar Mediterrâneo, né, desse mar Mediterrâneo que liga esses três continentes desse território e que quem detém o poder, né, o monopólio desse mar Mediterrâneo acaba tendo mais poder, acaba sendo uma sociedade mais fortalecida e mais rica também, obviamente, por conta do comércio que se realiza ali e dessa ligação entre esses continentes para a realização desse comércio. Olha só, vamos entender aqui direitinho como aconteceram essas guerras púnicas, entre quem aconteceram essas guerras púnicas, que influenciou então nessa conquista dos romanos desse monopólio do mar Mediterrâneo. As guerras púnicas é um nome dado a 3 guerras travadas entre Cartago, cidade localizada no norte da África, e Roma. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre Cartago, vocês já estudaram sobre isso lá no primeiro semestre e sabem, portanto, né, da importância desse mar Mediterrâneo para essa sociedade. Entre os anos de 264 a.C. e 146 a.C. Cartago detinha um monopólio comercial marítimo, enquanto Roma almejava o expansionismo. Ambas lutaram pelo domínio da região do mar Mediterrâneo, como eu falei para vocês agora há pouco. Vamos observar esse mapa aqui que traz, né, detalhes sobre essas batalhas, sobre essas guerras púnicas que a gente acabou de ler, né? São 3 batalhas travadas, então, entre os romanos que estão aqui nesse período. Percebam que as conquistas territoriais ainda eram pequenas, né? E aqui a região de Cartago. Vindo aqui para a legenda, então, nós temos, né, entendendo aqui esse laranjado, Roma e seus aliados em 265 a.C. Então, mais uma vez, destaco que aqui ainda não existia uma magnitude desse territorial, né, uma magnitude do território romano. Aqui nós temos Siracusa, Cartago em 265 a.C., é toda essa região aqui em verde para demonstrar mais uma vez a potência, né, de Cartago durante esse período. Aqui representa, né, a perda a Primeira Guerra Púnica, as perdas de Cartago. Então esse verde mais clarinho aqui simboliza as perdas de Cartago nessa Primeira Guerra Púnica. Então percebam a potência, né? Cartago era uma grande potência naval ali naquele período, comercial, justamente por conta já desse domínio ali desse mar Mediterrâneo. Os romanos queriam aí a expansão territorial, queriam novas terras e obviamente ali também queriam o domínio desse mar Mediterrâneo, porque mais uma vez eu repito, simboliza poder. Todos esses outros destaques no mapa simbolizam a Segunda Guerra Púnica, né? Ali nós temos a Ibéria Púnica, temos as cidades conquistadas por Aníbal, né? Nessa região mais para o sul do território, as perdas de Cartago, as conquistas progressivas, né, dos reis númidas, e Cartago em 149 a.C., às vésperas da Terceira Guerra Púnica, né? Cartago, então, se resume no final das contas a apenas esse território aqui. Olhando aqui em cima, nós temos essa tesourinha em verde, a vitória púnica, né? A vitória dos cartagineses, e aqui nós temos a vitória romana com essa tesourinha em laranjado, né? Então dá pra gente perceber aqui a quantidade dessas vitórias dos romanos, lembrando mais uma vez que isso vai ser possível por conta aí desse exército fortalecido dos romanos, né? E óbvio, ao final dessas 3 guerras púnicas vai culminar então nesse domínio dos romanos desse mar Mediterrâneo, na conquista territorial ali daquela região, o que é muito importante para esses romanos nesse momento. Eu trouxe um mapa, meninos, então, para ilustrar melhor essas conquistas territoriais que foram feitas pelos romanos, olha só.
Esse mapa aqui, meninos, esse mapa é muito interessante, que a gente consegue perceber as conquistas territoriais e os seus períodos, né? Até no primeiro momento, eu diria então até esse período monárquico, Roma se resumia apenas a esse território, né? Alguns pedaços desse território aqui foram já feitos ali num período republicano. Mas se a gente for olhar as datas, né, o período da República vai até 27 a.C. Portanto, todas essas conquistas que até esse marrom mais claro um pouco aqui, foram feitas então nesse período republicano. Portanto, aqui Cartago, essa região aqui da Espanha, né, todo esse território aqui ao redor, aqui que eu estou mostrando para vocês, foram feitos, né, foram conquistados ainda nesse período republicano. Até 14 depois de Cristo, aqui é uma data interessante para a gente. Daqui a pouco, quando nós formos falar sobre o período imperial, nós vamos estudar sobre o Otávio Augustus, né, o primeiro imperador romano. Foi com ele, então, porque seu governo vai até 14 depois de Cristo, que foram empreendidas essas grandes conquistas. Olha só aqui, todo esse território, então, até aqui a região da Gália, né, a Panônia, essa região maior da Macedônia, o Egito, a Mauritânia aqui na África, né, essa região do norte da África, todas elas foram feitas entre os anos de 60 a.C. até 14 depois de Cristo, inclusive aí dentro de um período do governo do Otávio Augustus. E por fim, até 117 depois de Cristo, nós temos aí a conquista aqui da Britânia, que vai ser o limite até a muralha de Adriano. Essa região aqui ainda da Gália, a Dácia, o Ponto, né? E essa outra região aqui mais ao sul do continente asiático. Tá? Então, essas são as conquistas feitas por meio aí dessa expansão territorial romana, que se inicia nesse período republicano, se intensifica aí à medida em que esses romanos vão crescendo, o exército vai se fortalecendo e vai também acontecendo essas mudanças aí desses governos de república para o império, tá bom? Vamos falar agora sobre a crise romana, a crise dessa República Romana. Na última aula, eu indiquei para vocês um vídeo bem interativo falando sobre as causas dessa crise romana. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu aconselho vocês que assistam. É um vídeo curto de 6 ou 7 minutos que fala então sobre os motivos dessa crise republicana. Então percebam todo esse contexto, né? Nós temos aqui essa Roma empreendendo essa grande expansão territorial, nós temos aí nesse período republicano essas guerras púnicas que faz com que esses romanos ganhem esse domínio, esse monopólio do mar Mediterrâneo, e isso é muito importante, né, para esse momento. Temos então esse momento de expansão, de crescimento romano. E isso vai acarretar numa série de outros fatores, como por exemplo, não é só o aumento territorial que vem com essa expansão territorial, mas eu tenho também o aumento de escravos, por exemplo. À medida que eu vou conquistando novas terras, essas pessoas, esses povoados, essas terras que pedem essas batalhas, acabam se tornando escravos. Porque lembra lá da primeira parte da nossa aula, eu disse para vocês que os escravos eles eram advindos então por dívidas, né, por meio de dívidas, ou por meio de guerras, né, se tornavam prisioneiros de guerras. Por meio da disputa entre patrícios e plebeus, se vocês se lembrarem lá da nossa última aula, foi extinta a escravidão por dívidas. Então, ela não acaba, lembra que eu até falei para vocês, meninos, isso quer dizer que a escravidão acaba? Não, ela diminui um pouco, mas aqui com as expansões territoriais ela vai aumentar, porque eu tenho aí essas pessoas que vão perder essas batalhas e vão acabar se tornando escravos,
Tá? Então, isso é um fator aqui importante que contribui para essa crise dessa república. Outro fator, por exemplo, é o aumento, né, da arrecadação de impostos, porque o aumento do território, o aumento dessas pessoas que estão aqui dentro dessa civilização, dentro desse contexto romano. Então, é o aumento da arrecadação de impostos. Isso vai acarretar também no enriquecimento do Estado, na maior distribuição de terras para o exército, para os integrantes ali do exército, e eu tenho também o inverso acontecendo com a população. Eu tenho um empobrecimento acontecendo com essa população, muitas pessoas vão passar fome já nesse período aqui, né? Então eu tenho uma crise generalizada nessa sociedade aqui nesse final dessa república. Olha só o que eu trouxe aqui para a gente entender essa crise. Eu tenho alguns problemas, então, né? Como eu disse para vocês, o enriquecimento do Estado advindo de impostos sobre os povos conquistados. Eu tenho o aumento de escravos, eu tenho o aumento dos latifúndios, e esses latifúndios, meninos, né, são grandes pedaços de terras, são colocados, então, nas mãos desse exército. De qualquer parte, né, qualquer pessoa que compunha esse exército, óbvio que não, né, os de maior patente ganhavam aí, acabavam ficando com o domínio dessas terras, com esses grandes latifúndios. E isso gera uma desigualdade social muito grande ali também em Roma, porque, como eu disse para vocês, boa parte da população, ao invés de se enriquecer, como estava acontecendo com o exército e com o Estado, estava empobrecendo porque elas tinham que pagar altos impostos para os romanos, tá? Civilização multicultural, porque eu tenho aí o contato com várias outras culturas, né? E isso vai contribuir principalmente quando os romanos acabam conquistando a Grécia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? O fortalecimento da elite e o empobrecimento da população. Então, são problemas que essa república vai enfrentar, advindos principalmente com essa expansão territorial empreendida por eles. Passando aqui, nesse período eu tenho ainda a reforma dos irmãos Graco. Meninos, isso aqui é muito interessante, né? Esses irmãos Gracos, eles eram, na verdade, né, eles chamavam Caio, Tibério, Graco, eles eram aí plebeus. E eles chegaram, inclusive, a alcançar um cargo importante naquele período, que era de tribuno da plebe. Lembra das conquistas entre os patrícios e plebeus por conta dessa disputa? Né? Esses plebeus conseguem fazer parte dessas magistraturas dentro de uma criada especificamente para eles, chamada tribuno da plebe, né? Que ia definir, que ia discutir coisas exclusivas aos plebeus, que diziam respeito a esses plebeus. Esses dois irmãos, eles chegaram, inclusive, a ocupar, então, esse cargo de tribuno da plebe. Mas os dois vão ser assassinados, no final das contas, por conta de suas ideias, né? Por conta das suas propostas. Eles propunham, então, uma espécie de reforma agrária, né? De redistribuição de terras. Um deles, por exemplo, o Caio, vai propor, inclusive, a ampliação da cidadania para essas pessoas, para esses territórios, né, para esses povos que foram conquistados pelos romanos. E isso, obviamente, vai incomodar, vai irritar muito a elite e o Estado. Por isso, eles vão acabar sendo assassinados e as suas propostas vão ser colocadas em prática, tá? Coloquei uma foto aqui da estátua deles para vocês e alguns detalhes dessas propostas deles. Olha só. A reforma dos irmãos Graco, são Tibério e Caio Graco. Eles propunham, então, essa distribuição de terras, a ampliação dessa cidadania, que, como eu disse para vocês, foi proposta por Caio, que foi o último tribuno, né? O Tibério, ele foi assassinado primeiro que o Caio, ele ocupou primeiro esse cargo. Caio era um pouco mais radical, inclusive, que o Tibério, e também vai acabar sendo morto, tá? Seguindo aqui, eu tenho um agravante maior ainda para essa crise desse final dessa república, que foi uma guerra civil, uma revolta chamada de Espartaco, né? A revolta de Espartaco. E essa revolta é muito interessante porque foi a primeira empreendida pelos escravos, exclusivamente pelos escravos, né? Um dos escravos, chamado Espartaco, que era inclusive um gladiador,
E aqui eu já abro um parênteses importante para você que não conhece o filme Gladiador, já é um filme mais antigo, mas ele é muito interessante para mostrar aqui esses escravos e tentar inserir na nossa cabecinha como essa escravidão na antiguidade era diferente da escravidão da modernidade. Então, eu aconselho vocês a assistirem esse filme, que é muito interessante. O filme é muito bacana, né, e mostra aí toda essa crise aqui já nesse final dessa república, mostra esses escravos, como alguns escravos foram designados, inclusive, para batalhar ali no Coliseu, né, e fazer a diversão aí da população já no final dessa república, né, nesse período de crise, para tentar distrair a cabeça da população. Vocês conhecem. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, né, da política do pão e circo, em que a elite, né, a política oferece aí para a população comida, né, e entretenimento para que aí possa dissuadir essa população do problema de fato, né, do problema político, do problema que estava acontecendo. E isso foi criado ali em Roma, né, foi um dos legados que Roma deixou para a gente, que acontece até hoje. Hoje, obviamente, não acontece mais como era antes, né, em que essa população ia para esse Coliseu e via essas pessoas, né, lutando, esses escravos lutando entre si e votavam, inclusive, se essa pessoa ia sobreviver ou se ela ia morrer, né, se quem estivesse ali perdendo a batalha ia morrer ou ia sobreviver. Mas a gente consegue analisar aí muito ainda na nossa atualidade essa política do pão e circo a partir do momento em que a imprensa, né, muitas vezes acaba minando, né, colocando outras reportagens e tirando o foco daquele problema político que está acontecendo na sociedade. Isso ainda acontece com bastante frequência na nossa civilização. Muitas pessoas costumam dizer que o futebol é uma boa desculpa, né, um bom meio dessa política do pão e circo para distrair aí a população do problema que está acontecendo de fato. Tá? Vamos ler aqui para a gente entender essa revolta de Espartaco, que ela é muito interessante. Foi considerada por muitos historiadores como a maior revolta de escravos da história da Roma Antiga, também conhecida como Terceira Guerra Servil ou Guerra dos Escravos. Foi liderada pelo ex-gladiador Espartaco. Resultou em um dos maiores derramamentos de sangue da história da humanidade. A revolta teve seu fim quando Espartaco, movido pelo desejo de apanhar alguns navios para ir até a ilha de Sicília, concentrou seu exército ao sul. Quando o general Crasso teve acesso a essas informações, reorganizou o exército e assim conseguiu abater diversas investidas dos escravos. Quando Espartaco viu seu levante sendo derrotado, tentou negociar com o general Crasso, porém sequer obteve sucesso. Espartaco, então, não teve outra escolha senão lutar até a morte. É interessante dizer que o Espartaco, né, e seu exército ganhou várias batalhas seguidas aí por 3 anos e acabou perdendo essa em que ele foi aí, encurralado, em que ele enfrentou um grande general chamado Crasso. Com toda essa crise que estava acontecendo nessa república, a solução encontrada foi instalar uma ditadura. Lembra lá da primeira parte da nossa aula que eu disse para vocês que a ditadura, né, essa estratégia de governo, esse estilo de governo, seria autorizado em Roma se houvesse alguma ameaça à ordem. Como ali já existia essa situação de caos, né, essa situação de crise, foi definido, então, que seria instalado ali uma ditadura. Mas uma ditadura por meio dos triunviratos, né? O próprio nome já diz, são 3 triunviratos, né? São 3 pessoas comandando esse território romano. São 3 pessoas geralmente ligadas ao exército, inclusive, né? Para poder aí realizar, de certa forma, tentar realizar esse controle dessa crise. Nós tivemos 2 triunviratos. O primeiro foi composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César era político e comandante militar, Pompeu e Crasso eram generais, tá?
E aí tem uma história muito interessante, né, que parece uma história de novela mexicana. Eu acho que, inclusive, eu sempre brinco com meus alunos que acho que a novela mexicana nasceu aqui com a história de Júlio César, Cleópatra e Marco Antônio, que é o próximo carinha que vai fazer parte do próximo triunvirato. Vou deixar aqui linkado, né, um filme muito interessante da Cleópatra. É um filme mais antigo, mas que conta um pouco essa história e o seu relacionamento com esses romanos. Cleópatra vai se encontrar, vai ter um romance aí com o Júlio César inicialmente. E é óbvio, meninos, que 3 generais, 3 integrantes do exército poderia dar aí algum problema, né? Após a morte de Crasso, por exemplo, Pompeu e Júlio César entram aí em uma certa disputa. Júlio César era mais poderoso, tinha mais poder que o Pompeu. Pompeu acaba fugindo para o Egito, né? Júlio César vai atrás de Pompeu, acaba derrotando Pompeu e depois disso tudo resolve restaurar aí a ordem, né, a paz com o Egito. E é nesse momento que ele entra em contato, que ele se apaixona por Cleópatra, tá? O problema é que Júlio César era um cara que tinha aí essa característica, né, complicada familiar, digamos assim, tá? Ele tinha amantes, ele tinha esposa, que na verdade naquele período era bem natural, né? Ele acaba tendo esse relacionamento com a Cleópatra. Cleópatra até então era casada com o seu irmão, que era natural no Egito, muito provavelmente também vocês já viram isso lá no primeiro semestre, né? Uma dessas características da civilização egípcia era que eles geralmente casavam ali entre os irmãos para poder manter o poder, né? Para poder manter ali o reinado dentro da família. Com isso, Júlio César, quando ele volta, né, depois tem um romance lá com a Cleópatra, ele volta para Roma e ali ele acaba sendo assassinado por um filho de sua amante que se chamava Brutus. E aí vem a famosa frase, né, até tu, Brutus, porque ele é esfaqueado nas costas pelo Brutus, que era filho da sua amante, tá? O segundo triunvirato foi composto por Otávio, Marco Antônio e Lépido. E aí nós temos outro caso de romance entre o Marco Antônio e a Cleópatra, que aí sim é a novela mexicana de fato, tá? Não deixem de assistir o filme, porque eu acho que isso, né, esclarece um pouquinho esse período aqui, essas fofocas da história que vocês adoram, né? A Cleópatra, então, diz, né, as más línguas que ela foi, de fato, apaixonada, foi pelo Marco Antônio, e foi, assim, quase que uma cena de Romeu e Julieta com a morte deles, tá? O fato é que, mais uma vez, vai acontecer disputas entre essas pessoas que compunham esses triunviratos, né? Para melhor administrar o território romano, eles dividiram aí as posses entre esses integrantes dos triunviratos, uma estratégia para tentar melhor administrar Roma naquele período de ditadura. No entanto, como Marco Aurélio estava apaixonado por Cleópatra, né, eles tinham aí um relacionamento, Marco Antônio vai desfilar com Cleópatra ali em Alexandria, que era, se vocês se lembrarem lá das últimas aulas, inclusive de Grécia, a gente falou sobre Alexandria também, tá? Então, ao desfilar com Cleópatra, Otávio vai perceber, vai se sentir ameaçado, né? Como se o Marco Antônio estivesse quase que entregando Roma para os egípcios. Mas ali já era o território, né? O Roma já dominava aquele território lá do Egito. Se vocês puxarem ali, voltarem um pouquinho e virem lá o mapa que a gente falou agorinha mesmo, né? Dos territórios conquistados aí por Roma, tá? Com isso, Otávio então declara guerra e aí a situação vai se complicar cada vez mais. É com essa disputa de poder entre principalmente Otávio e Marco Antônio que vai culminar aí no final de fato dessa república e a instalação de um período novo chamado Império. Depois dessas disputas territoriais, então, acaba que Otávio consegue vencer Marco Antônio e instala então esse período imperial. Ele vai ser o primeiro imperador, vai ser chamado então de Otávio Augustus, Augusto simbolizando aí esse senhor romano, né, o que é muito importante. A partir desse período, a maioria desses imperadores vão ganhar aí esse Augustus no nome, justamente porque simboliza esse senhor absoluto dos domínios romanos. Tá? Esse era o significado de Augustus. Então, após essa disputa territorial, se instala, começa o período imperial, isso simboliza então o fim dessa república, o início do império,
como o primeiro imperador sendo Otávio Augustus, tá? Nessa aula a gente vai parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o período imperial, o período em que vai haver aí um glamour muito grande, né, desses romanos. Nós vimos ali mais algumas conquistas territoriais que foram empreendidas nesse período, principalmente sobre o governo aí do Otávio Augustus, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. É muito importante que vocês não fiquem com dúvidas sobre os conteúdos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.